que você precisa diante de Deus e o que você pode oferecer a Ele. Primeiro é quem nós somos. Não merecíamos estar nesta casa. Lembra de algumas coisas erradas, feias que você fez? Faça uma reflexão rápida aí. Lembra de algumas coisas que deixaram o coração de Deus muito entristecido? Lembrou aí? Algumas pessoas vão refletir uma coisa, outras duas, três, outras várias. Mas sabe por que você está aqui nesse culto? É porque a misericórdia e o amor de Deus te alcançam. É porque Ele nos permitiu chegar aqui e tem algo especial para você. Veja quantas coisas erradas fizemos e assim mesmo Deus nos traz a sua presença, a sua casa. Momento de reflexão. Daqui a pouco nós já estaremos ouvindo a palavra, mas eu gostaria que você refletisse. Estenda suas mãos assim, é um gesto de receber. Só quem quiser. Já vamos finalizar. Mas eu gostaria que agora, que você estendeu suas mãos em gesto de receber, se você puder, feche os seus olhos aí no seu lugar. Lembra que você não merecia estar aqui. Aleluia. Mas a misericórdia, o amor, as portas de amor pegaram a você e vem trazendo a sua presença. O Espírito te trouxe nesta noite, nesta casa. E eu sei que Deus tem algo para poder te entregar. Enquanto você está com as mãos estendidas, Deus vai colocar algo nas suas mãos, espiritualmente. Isso é ato de fé. Olhos fechados. Ah, pastor, mas eu não mereço. Eu lembrei de tantas coisas feias. Mas é por isso que você está aqui, para ser lavado e alcançado por algo que você e eu não merecemos. Isso se chama graça. Isso se chama favor não merecido. Isso se chama algo de Deus que Ele vai entregar para você agora. Oh, aleluias! Eu não sei o que Ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu mereci era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim.
eu tenho, Ele me deu. Senhor Deus e Pai, o teu povo, Senhor, reconhecido, ando quererás. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor nunca deixa o teu povo só. A tua presença, Senhor, está nesta casa. E o Senhor Deus já começou a tocar em alguns corações. Ah, Deus querido, eu sempre me lembro do texto onde o salmista diz assim: há um coração quebrantado, há um coração quebrantado, há uma alma contrita. Não é os distraídos, não são os curiosos, não são aqueles para poder cumprir protocolo. É um coração verdadeiramente quebrantado diante do Senhor. Há uma alma que é a contrição do teu espírito. A tua palavra diz: tu não desprezarias. Não despreza esse que está orando com sinceridade. Presbítero João Carlos, por gentileza, ao púlpito. Nós estaremos ouvindo a palavra. O Senhor tem algo a ministrar ao teu e ao meu coração. Que coisa maravilhosa sentir a presença desse Deus. Para poder abençoar a conexão, estenda as mãos para o homem de Deus que aqui na frente está. Feche os teus olhos. Deus vai falar contigo. Ele não é melhor do que nenhum de nós, mas agora a responsabilidade espiritual cai sobre os ombros dele. Ser a boca de Deus aqui nesta noite. Eu sinto o mover de Deus aqui na casa. Redobre, triplique a tua atenção, porque Deus vai falar contigo. A escritura será aberta, a palavra será ministrada. Quem está aqui para receber, diga glória a Deus. Mãos estendidas, Senhor Deus e Pai. Usa mais uma vez, Senhor, desta ferramenta, Senhor. Ah, Jesus querido, que está, ó Deus, à tua disposição. Que o teu Espírito utilize, Senhor, ele, os lábios. Fique à vontade, Espírito Santo, a se comunicar conosco. Nós estamos aqui à disposição do céu. Por isso, Pai, fala conosco nesse momento. É o que oramos, te agradecemos no nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Amém. Aleluia. Paz do Senhor, queridos. Amém. Eu quero ler junto com os irmãos o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Eu quero ler um texto aqui que é bastante extensivo aqui, só para a gente entender, para a gente acompanhar aqui. Você acompanha aí na sua Bíblia. João, capítulo 5, que fala sobre a cura de um paralítico de Betesda. Todos já encontraram, né? Se tiver alguém do seu lado sem uma Bíblia aí, compartilhe aí da palavra de Deus. Nos diz assim: depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim.
Jesus disse-lhe: levanta-te, toma tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhe: aquele que me curou, ele próprio disse: toma tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curou. Vamos estar sentados. Deus abençoe. Eu já quero agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer o pastor Mário, todos os irmãos aqui. Vamos receber também, e como os irmãos dizem aqui, depois da terceira vez já é de casa, acho que já é a quinta vez que eu venho aqui, então eu já me sinto de casa e estou com uma responsabilidade muito grande de ministrar a palavra de Deus, e eu sei que Deus tem uma palavra para nós aqui esta noite. Você veio aqui hoje ouvir a palavra de Deus? Amém? Glória a Deus. Queridos, esse texto que nós lemos aqui, você acompanhou aí, fala sobre o tanque de Betesda. Muitos estudiosos dizem, que isso é uma crendice dos judeus e tal, mas esse paralítico, a gente leu aqui que ele fala, que sempre que quando o anjo agitava, ia outro na frente dele. Então ele presenciou algo ali. E o interessante é que na festa em Jerusalém, Jesus ele estava presente, ele foi. E as pessoas eles costumavam entrar pela porta principal, que era a porta dourada, onde todo mundo queria estar ali, onde Pedro encontrou com aquele coxo, e Pedro disse a ele: olha, o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. E o interessante é que o tanque de Betesda ele fica próximo à porta das ovelhas, que é onde as pessoas levavam as suas ovelhas de oferenda, os seus cordeiros para sacrificar. E em Jerusalém, no templo, havia júbilo, louvor, exaltação a Deus, salmos, havia alegria, havia gozo. Mas lá em Betesda havia choro, havia desânimo, havia pessoas em sofrimento, e foi este lugar que Jesus escolheu estar naquele dia. Jesus, ele, se a gente for ler a palavra de Deus, a gente vai ver que ele sempre escolheu estar em lugares improváveis, porque aonde há uma alma necessitada, Jesus está ali. Glória a Deus, aleluia. E o interessante é que quando Jesus chega para mudar a história. Se Jesus chegou na tua vida, ele chegou para mudar a história. E eu acho tão interessante, irmãos, que a gente, lendo a palavra de Deus, a gente fica até intrigado. Por que Jesus foi em Jerusalém? Somente por causa daquele homem. Só por causa de um homem. Existem pessoas, que analisando a Bíblia, a gente vê pelo menos 3 tipos de pessoas que foram alcançadas por Jesus. Aqueles que foram levados até Jesus. Marcos 2, o paralítico de Cafarnaum. 4 homens carregando numa maca um homem paralítico indo até Jesus. Eu já até imagino, a caminhada deles. Quem sabe os vizinhos perguntando: e aí, estão indo aonde? Está levando ele aonde? Estou indo em Cafarnaum porque o mestre está na casa. Eram pessoas que foram levadas até Jesus. Lá em Betsaida, levaram um cego para Jesus curar, e levaram até Jesus, e Jesus leva ele para fora da cidade, talvez esperando receber uma palavra de bênção, mas Jesus foi lá, cuspiu na vista dele e falou assim: agora vê, você está vendo? Ele disse: olha, Senhor, estou vendo homens como se fossem árvores.
E Jesus ali fez a cura completa na vida daquele homem. Então foram pessoas que foram levadas até Jesus. E a gente vê também na Bíblia pessoas que foram até Jesus. Pessoas que foram até Jesus. O centurião de Cafarnaum, ele vai até Jesus e ele diz assim: Senhor, o meu curado, ele está muito mal lá na minha casa. E Jesus disse assim: olha, eu vou lá ter com ele. Mas ele disse assim: não é necessário. Somente uma palavra do Senhor e o meu criado sarará. Aquela mulher do fluxo de sangue também, ela vai até Jesus. Enquanto Jairo está chamando Jesus assim: vamos lá na minha casa, Senhor, porque minha filha está moribunda. Mas aquela mulher disse assim, né? Ela pensou com ela disse: eu tão somente tocar as orlas da sua veste, eu ficarei sã. Ela foi até Jesus. Mas a gente vê também na Bíblia pessoas que Jesus foi até eles. João capítulo 4, João diz assim: era-lhe necessário passar em Samaria. Jesus ele foi até aquela samaritana. Olha que coisa interessante. E nesse episódio do capítulo 5 de João que a gente leu, Jesus ele foi até esse moço. Eu não sei, né? Não te conheço, você que está aqui essa noite. Mas deixa eu te falar uma coisa. João disse assim que esse homem estava sofrendo há 38 anos. Olhando daqui para aí, eu vejo que tem pessoas aqui que nem chegaram aos 38. Isso é uma vida. É uma vida, 38 anos. Se nessa época, né, se Jesus começou o seu ministério com 30 anos, quando Jesus começou o ministério dele, já tinha, né, muito tempo que aquele homem estava ali. Se Jesus tivesse na época ali 31 anos, aquele homem já tinha 7 anos, né? Quando Jesus nasceu, já tinha 7 anos que aquele homem estava enfermo. Se foi com 33, já tinha muito mais. Mas a Bíblia diz que aquele homem estava ali deitado, estava esperando o movimento das águas. E o interessante é que Jesus ele deixa a festa. Jesus ele está na celebração, mas ele prefere estar ali em Betesda. Eu imagino Jesus deixando de ir aonde tinha celebração para ir aonde havia choro, gemido, aonde havia dor, aonde havia tristeza. Mas Jesus foi. E eu já quero dizer para você esta noite: Jesus ele vai até você. Não se preocupe, se for necessário, Jesus vai. Eu imagino Jesus andando, passando por meio de multidão de enfermos. João é bem claro, ele diz que havia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Jesus passa no meio de todas aquelas pessoas. E eu chego até a pensar: por que Jesus não foi passando e curando todo mundo ali? Por que Jesus não foi resolvendo todos os problemas quando ele entrou ali? Porque quando Jesus entra em Betesda, aí sim ali virou a casa de misericórdia. Porque a misericórdia estava entrando naquele lugar. Mas um dia Jesus disse assim: eu só faço aquilo que o meu Pai manda. Oh, glória a Deus! E se Jesus focou em você essa noite, meu irmão, não tem nada que pode impedir a tua bênção, a tua vitória essa noite. Quando Jesus foca em alguém, ele tem endereço certo. E o endereço de Jesus essa noite é você. Você veio aqui hoje, já foi falado isso aqui. Você veio aqui hoje porque Jesus marcou esse encontro com você. E o interessante é que Jesus viu, irmãos. Tinha 38 anos que aquele homem estava ali, mas Jesus viu. Veja bem que João ele fala assim, que Jesus vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo. Jesus ele conhece, ele viu, ele sabe. Talvez ninguém conhece, ninguém sabe. O pastor, a pastora, os obreiros não viram, não conhecem, não sabem quanto tempo, mas Jesus viu, ele conhece. Aleluia. Aleluia.
Ele sabe até quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Olha que maravilha. Esse é o Jesus que nós servimos. E aquele homem estava ali como se fosse um homem invisível. Estava se sentindo invisível, ninguém via ele. Mas ele estava ali, esperando o anjo descer e movimentar as águas. A religião via uma massa de pessoas. Todo mundo via uma multidão de pessoas, mas Jesus viu um homem necessitando da presença dele. E se você necessita da presença de Jesus, ele veio e ele está aqui esta noite. Aleluia! Era um homem que era ignorado. Era ignorado. Segundo ele, toda vez que o anjo agitava as águas, quando ele tentava se aprumar para ir, vinha outro na frente. Para ele aquilo ali era um lugar de frustração. Para ele aquilo ali era um lugar de tristeza, de sonho parado, de sonho perdido. Mas ele estava ali. Aleluia. E você sabia que a espera, ela não anula a presença de Jesus? Aleluia. Toda a espera, ela não anula a presença de Jesus. A presença de Jesus, ele anula toda a espera. Ah, mas já tem 38 anos a presença de Jesus anulou tudo isso. E o interessante, irmãos, que a gente vê, né, que o tempo ele não limita a Deus. Ah, Jesus, já tem 4 dias que o homem está morto, já está cheirando mal. Oh, glória a Deus. Mas a espera não limita o poder de Jesus. E Jesus diz assim: Lázaro, vem para fora. Aleluia, louvado seja Deus. E uma das coisas interessantes, que o milagre começa quando Jesus chega. E Jesus chegou para você essa noite. Ele está aqui hoje. Aleluia. Eu estou falando para alguém aqui esta noite. Jesus chegou para você hoje. Aleluia. Oh, glória a Deus. A presença de Jesus, irmãos, é maior do que qualquer milagre. Olha, tem 38 anos que eu estou aqui, vem outro na minha frente e desce, eu não consigo. Mas a presença de Jesus estava ali, do lado dele. A presença de Jesus é tudo na nossa vida, irmãos. Jesus deixou a celebração para estar ali com ele. E o interessante é que Jesus, irmãos, ele chega para aquele moço e fala bem assim: queres ficar são? Uma pergunta retórica, uma pergunta lógica. Já viu? Tem pessoa que quer ir para o culto, você não pode fazer uma pergunta. E se esse moço está num dia desse? Quem sabe, né, de tanto sofrimento, ele fala: não, eu vim aqui só passar tempo, estou aqui passeando. Mas não, queridos, a ferida era tão grande na vida daquele moço, que Jesus perguntou assim: queres ficar são? Sabe qual era a resposta dele? Não tem ninguém, Senhor. Não tem ninguém que quando as águas é agitada, me ajuda. Sempre quando o anjo agita as águas, eu vou tentando, mas não aparece ninguém para me ajudar. Não tem ninguém. Tem ninguém que me coloque no tanque. Ele estava vivendo isso. Eu não sei, o João diz que é de certo em certo tempo que o anjo descia. Esse culto era rápido. Se alguém fosse brigar com o anjo, né? Oh, me dá minha bênção, ele disse assim: não, é só para um. Recebeu, meu filho, vai embora e acabou o culto. Ele estava ali, assistindo ao culto. Ele era espectador do culto. Como é que era o culto? O anjo agitou as águas, pulou, recebeu, acabou. E às vezes nós ficamos assim.
A gente vem e a gente já sabe tudo o que vai acontecer. Ele sabia de tudo. Ele sabia que o anjo descia e agitava as águas, mas ele não conseguia. A gente também sabe, o pastor vai cantar, o centro da harpa, vai vir o ministério de louvor, depois vai ter um ofertório, vamos ouvir a palavra e vamos embora. Vamos voltar do mesmo jeito, mas Jesus chegou aqui esta noite. Hoje você não pode sair do mesmo jeito. Você não é espectador de culto, você não veio assistir. Participe também esta noite. Ele já tinha a resposta certa. Ele já sabia responder tudo do culto. Ele era um expert no culto. Mas não tem ninguém, Senhor. A presença de Jesus anula todo o sentimento de estar só. Jesus está com você esta noite. Jesus está do seu lado. E o interessante é que ele não falou de fé. Ele não falou de Deus. Ele chegou para você essa noite. Ele está aqui hoje. Porque o impossível se rende ao poder de Jesus, irmão. E quando o sobrenatural toca o natural, algo diferente acontece. E isso está acontecendo aqui esta noite. Aleluia. Quando Jesus pergunta isso, irmãos, Jesus está confrontando a atitude daquele homem. Ele só assistia o culto e voltava, né? Voltava, não continuava, deitado do mesmo jeito, tranquilão, acomodado. Mas o milagre, irmãos, ele acontece quando você decide não viver mais esta situação. O milagre acontece na sua vida quando você decide não viver mais esta situação. Quando Jesus entrava em Jericó, todo mundo dizendo assim: mestre, mestre, me cure, eu preciso. Mas Bartimeu estava de lá. Crie, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus olhou e disse: opa, alguém está falando de mim nas escrituras, o que o profeta Isaías falou. Quem é esse? Chama ele. E todo mundo dizendo: rapaz, cala a boca, está incomodando. Mas daí a pouco Jesus parou e disse: chame ele. Oh, glória a Deus. Você já reparou quando Jesus chama Bartimeu? Olha o que a escritura diz: nenhum salto, largou a capa, pastor. A capa de mendigo, jogou longe, porque né, eles tinham, era pedinte, podia pedir esmola. O governo dava essa capa, né, segundo os historiadores, o governo dava essa capa e permitia para a pessoa pedir esmola. E fazia parte da crença judaica dar esmola. Ele estava jogando fora aquilo que trazia o sustento dele, mas ele estava decidido a não viver mais aquela situação. Quando Jesus chama, ele joga a capa e dá um pulo e chega até Jesus. Jesus diz: o que queres que eu te faça? Jesus te pergunta esta noite: o que está faltando para você? O que queres que eu te faça? Se algum de nós estivesse lá, ia dizer: rapaz, você vai deixar de pedir. Mas ele não jogou a capa fora, que ele falou: não preciso disso mais, porque quem me chamou foi Jesus. Jogue a capa fora hoje. A presença de Jesus anula tudo. E o interessante, queridos, é que esse moço,
quando ele tomou uma atitude na vida dele. Aleluia. Jesus, irmãos, ele era um ser humano igual a nós. Jesus era um ser humano igual a nós. Ele precisava de algo, né? Precisava sempre, claro, né, que ele andava ligado direto no céu. Jesus estava ali como filho de Deus, ele é o filho de Deus. E ele sempre usou coisas. Ele sempre partiu de algo nosso. Jesus não chega aqui, né? Você não vai ver na Bíblia Jesus chegando e falando assim: apareça aqui, comida. Não. Quando precisou de comida para o povo, ele disse para os discípulos: e vós comprem comida para o povo, mas não tem. Nós não tem dinheiro para comprar para todo mundo. Mas tinha um mocinho, um rapaz lá no meio, né? Com a sua bolsinha de comida, 2 pães e 5 peixes, assim. André chegou e falou: Jesus, tem um menino aqui que tem isso daqui. E Jesus disse assim: mande o povo se assentar, que vai ter comida para todo mundo. E Jesus precisa de uma atitude nossa. Aleluia. Jesus não transformou aquele moço lá em uma pessoa normal na hora, não. Jesus olhou para ele e disse assim: levanta-te. Hoje é noite de se levantar para Jesus aqui hoje. Aleluia. Glória a Deus. O milagre acontece quando você decide mudar. Quando você decide não aceitar mais essa condição que você está vivendo. Mas Jesus não depende do sistema humano, irmãos. Precisaria do anjo descer, mover as águas, ele descer lá, não tinha ninguém para ajudar. Precisava da água e estava ali do lado dele a fonte da água viva. Ele dependia de tudo isso. O milagre naquele momento não estava no tanque, não estava no anjo, não estava nele, mas o milagre estava em Jesus. O dono do milagre está aqui hoje. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Você pode não ter ninguém, mas você tem Jesus que está do seu lado hoje. Aleluia! Aí, irmãos, veja bem que a palavra de Jesus libera o milagre. Quando ele começa ali, né, reclamar, falar de tudo ali, não tem ninguém, Jesus diz assim: levanta-te. Foi a primeira ordem que Jesus deu a ele. Levanta-te. Ele teve que ter atitude. Jesus não deu, irmãos, um impulso assim, ó, jogou ele de pé. Não, Jesus disse: levanta-te. Ele que teve que levantar. Porque a palavra de Jesus libera o milagre. Quando Jesus fala, irmãos, Pedro pescou a noite inteira, nada apanhou, mas ele diz assim: Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E a Bíblia diz que eles colheram. Você já viu colher peixe? Você colhe mexerica, acerola, café? Mas a Bíblia diz que eles colheram muitos peixes, que os barcos foram a pique, por causa da palavra de Jesus. Jesus um dia chegou no homem mudo e surdo, né, gago e surdo, e Jesus disse assim: Efata! E ele ficou normal. Jesus chegou para a filha de Jairo e ele disse assim: Talita cumi! E ela se levantou. A palavra de Jesus libera milagre. A palavra de Jesus está conosco aqui esta noite. Aleluia. Ele é o soberano aqui hoje. Como o pastor disse, não tem ninguém maior aqui. A estrela que brilha aqui é Ele esta noite. A estrela que brilhou em Betesda está conosco neste lugar. Jesus não precisa de 38 anos para realizar milagres. E deixa eu te falar uma coisa, que Jesus só precisa de um instante de fé. Um momento de fé. Não basta você vir no culto todo dia, ser espectador do culto. Ah, mas tem um na minha frente, recebe, eu estou aqui. Não, a irmã vai receber, mas eu não. Jesus hoje focou em você. Jesus focou em você essa noite. E o interessante é que quando Jesus fala é uma ordem.
aquele homem se coloca de pé. Ele não foi ajudado, irmãos, ele foi transformado. Ele queria que alguém ajudasse ele, levantasse ele. Mas Jesus disse: levanta-te. E ele levantou. Aleluia! Você já parou para analisar isso? Jesus não foi lá e ergueu, ele pegou na mão dele. Jesus não precisou, Jesus me carrega no colo, Senhor. Me leva, porque tem gente, pastor, né, que a gente precisa, né? Dar um colo, carregar, mas Jesus disse para aquele moço ali: levanta-te, ele levantou. Se fosse eu, quando eu me levantasse, eu ia falar: Senhor Jesus, eu vou ficar abraçado com o Senhor agora, aonde o Senhor for, eu estou agarrado com o Senhor. Mas Jesus olha para ele: agora você levantou, né? Agora faz o seguinte: toma a tua cama. Se fosse eu queria deixar aquela cama para lá, quero saber disso, mas Jesus disse a ele: toma a tua cama. Eu imagino aquele homem pegando, né, aquela cama e colocando nas costas. Aí agora Jesus: você já pegou a cama, agora anda. Com aquele leproso, com aquele paralítico de Cafarnaum, foi assim. 4 homens levando um paralítico até Jesus. Daqui a pouco Jesus, né, fala para aquele homem o quê? A ti te digo, paralítico, toma a tua cama e fica comigo. Não, Jesus disse: toma a tua cama, vai para a tua casa. O caminho que ele fez para vir, ele teve que fazer para voltar. Olha, não era 4 homens levando um paralítico deitado numa maca, agora a gente está vendo 5 homens andando em um com a cama nas costas. O que é isso? É a presença de Jesus. Jesus, ele muda a história. Jesus, ele muda a situação. Quando Jesus chega, a história muda. Você precisa de um momento de fé. Jesus foi até o endemoniado gadareno. Um monte de gente para Jesus pregar, uma multidão. Jesus olha para os discípulos e fala assim: passemos para outra margem. Por causa de um homem com as unhas grandes, se arranhava nas pedras, botaram grades, correntes, e ele quebrava tudo. Todo mundo tinha medo daquele homem, mas Jesus entrou no barco, largou a multidão e disse: passemos para outra banda do lado. Aleluia! Por causa de você, meu irmão, Jesus vai em lugares improváveis. Quando Jesus, né, os demônios pedindo pelo amor de Deus para Jesus, né, Jesus vai lá, ora, os demônios vão para os porcos, cai tudo para lá e todo mundo sai correndo. Quando eles voltam, está lá Jesus pregando a palavra de Deus. E nos pés de Jesus um homem bonito, já vestido túnicas novas, ouvindo a palavra de Deus. E ele disse assim: Senhor, eu quero ficar agarrado com o Senhor. Deixa eu ir com o Senhor. Jesus disse assim: não, meu filho. Agora você vai lá para a sua aldeia e fala das coisas que eu tenho feito na sua vida. E o interessante é que quando esse homem sai, irmãos, para fora ali de Betesda, o povo, né, viu ele ali transformado. Porque o milagre de Jesus, irmãos, ele muda a posição e o testemunho, tá? Antes era um homem que ficava deitado assistindo o culto, né? O anjo vinha. Mas agora é um homem em pé com a cama nas costas e dizendo assim: agora eu estou curado. Aleluia. E não sabia que era Jesus. Muitas vezes nós estamos na casa de Deus, mas não sentimos que Jesus está presente conosco. Você sentiu a presença dele aqui hoje? Para aquele moço, todo mundo sentia, menos ele. Mas hoje chegou a noite de Deus mudar a tua história aqui hoje. E o interessante é que ninguém fala da cura, né? Só fala que era sábado, estava carregando a maca, é sábado, você não pode carregar a cama, é sábado. Ele disse assim: olha, se pode eu não sei, mas aquele homem que mandou eu ficar de pé, ele falou comigo: pega a tua cama e vai. E eu vi. E o mais interessante, irmãos, Jesus ali um milagre, mudou a posição e o testemunho. Antes, era um homem deitado, precisava de ser carregado, era um homem pedindo alguém para ajudar ele, mas depois
ele levantou, carregou a sua cama e virou testemunho. A sua história pode virar testemunho aqui hoje. Hoje é noite de mudar. Hoje não é noite de continuar em Betesda. Hoje é noite de se levantar e caminhar com Jesus. Hoje é noite de se levantar. Jesus chegou aqui essa noite. E o interessante, né, é que Jesus não precisa, irmãos, de nada disso. É somente um momento de fé com Ele. Um dia um leproso chegou para Jesus e disse: Senhor, se o Senhor quiser, bem que o Senhor pode me limpar. Jesus falou: eu quero, seja limpo. Na hora. É isso que Jesus faz, queridos. Só que esse moço, ele já tinha o protocolo todinho, pastor. Ele sabia como é que era o culto, a liturgia. Olha, o anjo desce e faz assim, e um pula e tal, aquela coisa. Mas 10 leprosos um dia esperaram por Jesus. 10 leprosos estão lá esperando. Eu não sei que movimento que eles fizeram ali naquela vila. Eu não sei se alguém chegou para eles e disseram assim: olha, tem um moço aí que está curando. Eu só sei que eles sabiam da existência de Jesus. E lá onde eles estavam, irmãos, não era lugar de judeu passar. João disse assim: era-lhe necessário passar por Samaria quando ele encontrou com aquela mulher. Os judeus só passavam, né, lá pela Transjordânia, dava a volta, passava pela Galileia, passava em outros lugares, mas não passava por ali. Mas se você for ler lá em Lucas 17, a Bíblia diz que Jesus passou no meio. Aleluia! Ele passou no meio entre a vila e Samaria. Eu imagino alguém dizendo assim: esse tal mestre nunca vai passar por aqui. Mas eles estavam lá. Eu imagino aqueles 10 leprosos todo dia. Hoje ele não passou não, mas amanhã quem sabe. Aleluia. Hoje não foi. E de repente vem Jesus, irmãos, a caravana de Jesus, e eles gritam aqui longe: mestre, tem misericórdia de nós. Quem sabe eles já vieram, né, com protocolo. Eu não sei se hoje você veio com o protocolo certinho, pastor, vai cantar, né? Você já sabe tudo que vai acontecer. Eu queria que fosse assim, assim. Os leprosos estão de lá: Senhor, tem misericórdia de nós. Jesus não proferiu uma palavra de vitória. Jesus não proferiu uma palavra de bênção, uma palavra de cura. Jesus só disse assim: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E os 10 correram. Eu imagino eles correndo. Um olhou para o outro e falou: você está limpo. Olhou para ele: eu também estou limpo. E 9 continua a caminhada. Mas um olhou e disse assim: não, o meu lugar não é em religião. Meu lugar não é atrás de liturgia. O meu lugar é aos pés de Jesus. Jesus continua sua caminhada e é parado novamente. Antes, aquele camarada gritou lá de longe, porque não podia chegar perto, os leprosos tinham que ficar de longe, mas agora vem ele avançando até Jesus, dando glória a Deus e agradecendo Jesus. Se prostrou com o rosto no chão, adorando a Jesus. E Jesus ainda ficou admirado, porque disse assim: vem cá, não eram 10? Porque só um que voltou. Onde estão os 9? É isso que Jesus faz, irmão. Ele muda a sua história e faz virar testemunho. Aí nos últimos versículos que nós lemos aqui, a Bíblia diz que Jesus encontra ele onde? No templo. Aleluia. Adorando a Deus, buscando a Deus, na presença de Deus. Aí Jesus olha para ele e fala: rapaz, estou vendo que você ficou bem. Não peques mais, para que não te suceda algo pior. Jesus encontrou aquele moço no templo. Aí a Bíblia diz no versículo 15 que aí aquele homem começou a anunciar para as pessoas e dizer assim: olha, quem me colocou de pé foi Jesus. Quem me colocou de pé foi Jesus. Agora eu conheço ele. Aquele dia eu só saí andando, estava cheio, saí andando, mas agora eu conheço ele. Foi Jesus que fez isso na minha vida. É isso que Jesus quer da tua vida, meu irmão. É anunciar o que Jesus fez na tua vida.
Jesus focou em você nessa noite. Cria nessa palavra. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Jesus está na casa e tem algo do céu sendo comandado. Já vamos finalizar o culto, mas eu gostaria aqui de pedir os ouvintes para recolher as ofertas. Sandra, por gentileza, adorando o Senhor com louvor. E logo após tem algo especial da parte de Deus para a sua vida. Você está achando que o culto já finalizou? Algo especial para a sua vida nesta noite. Aleluia! Oh, aleluia! Eu já percebi nitidamente o comando de que Deus tem falado. Tem algo especial para a sua vida nesta noite. Aleluia! Eu não sei quanto tempo você está nessa vida, irmão. Esse ali estava há 38 anos, mas Jesus chegou aqui para ajuda na congregação. Aleluia. Sandra, adorando ao Senhor, oferte com alegria. Se você puder entregar a sua oferta, devolver o seu dízimo, nós temos um QR Code também que vai estar sendo disponibilizado. Oferte, adore ao Senhor com as suas ofertas em nome de Jesus. Jesus já está na casa, vai passar na sua vida e milagres da parte de Deus vai acontecer. E alguém que crê aqui, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Saudamos a igreja com paz, Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos pedir ao Senhor que entre na nossa casa, porque quando o Senhor entra, há transformação. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória, glória seja dada ao nome do Senhor nosso Deus. Maravilha de Deus, aleluia. Aleluia. Oh, Jesus.
Irmãos, o Bebeque tem um probleminha ali, nós vamos cantar. E peço aos irmãos que tentem nos acompanhar aí. Nós não vamos deixar de louvar o Senhor, porque só Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e adoração. Amém? Entra na minha casa com a sua glória. Entra na minha casa com a sua glória.
plano de Deus, a mensagem falou de cura, a mensagem falou de várias pessoas por quem Jesus passou e foi curado. Quem cura é Jesus, quem faz é Jesus, e aonde ele chega, ele muda a situação muito clara. Fabiana, vem aqui na frente. Quem está enfermo hoje? Eu tenho um problema de enfermidade séria, vem aqui na frente. Quem está com enfermidade hoje? Vem aqui na frente. Quero chamar aqui os presbíteros, por gentileza. Quero chamar o presbítero Jackson, pastor Rondinelli à frente também, presbítero João Carlos à frente. Quero que tu participa dessa unção também. Rondinelli, pega esse óleo da unção aqui. Quem estiver enfermo, vem aqui na frente, por gentileza. Aleluia. Ontem, o nosso irmão Paulo, ele completou o aniversário e está aí recebendo oração aqui no culto. Ele passou mal, nós oramos por ele. O diagnóstico foi constatado um IAM, um infarto agudo do miocárdio, né? Então, a unidade 60, que é o UTI, está conduzindo ele para o hospital evangélico agora. Mas a oração vai ser uma oração de guerra de igreja. E você vai ver o que Deus vai fazer. Deus vai fazer um milagre. Tem alguém que vai orar com fé aqui? Pastor Rondinelli, coloca o óleo da unção na mão dos presbíteros que estão aqui, por gentileza. Essas pessoas aqui serão ungidas. Quem tiver enfermo, irmão, pode vir aqui na frente. Você vai ver Deus. Aqui não precisamos fazer firula, não precisamos. Quem vai fazer é Deus. Fabiana vai estar conduzindo essa oração. Eu vou estar ungindo também. Nós vamos colocar o nome do nosso irmão Paulo. Lamaço e decalabás. Jesus está na casa. E esse culto vai ser marcado pela presença real de Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Você crê no milagre do Senhor Jesus? Você crê no poder da oração? Aleluia, Jesus, as águas já estão em movimento. Jesus, ele se faz presente. Então feche os teus olhos e ore com fé. Vamos iniciar clamando ao Senhor pelo irmão Paulo, que neste momento está a caminho do hospital evangélico. Eu creio que o Senhor neste momento vai surpreender a medicina. Oh Pai querido, Pai amado, eu te clamo neste momento, Senhor. Vai de encontro, Senhor Jesus, ao irmão Paulo. Oh Pai querido, vai desentupindo, Senhor Jesus, as artérias. Oh Pai amado, vai tocando o teu sangue, Senhor. E que quando ele chegar no hospital, oh Pai, oh Senhor Jesus, que venha sentindo o teu diagnóstico, Senhor Deus, e não a do homem. Oh Pai querido, Pai amado, eu coloco diante de ti, Senhor Deus, essas pessoas aqui presentes. Oh Pai amado, vai curando, Senhor Deus, toda enfermidade. Oh Senhor Jesus, vai curando toda dor, oh Pai, seja dor física, seja dor espiritual, Senhor. Oh Pai amado, vai entrando com a tua providência, Senhor Jesus. Vai passando neste momento, Senhor Deus, passa nas veias, Senhor Deus, com teu sangue. Vai derramando a tua cura, Senhor Jesus. A tua palavra diz, oh Pai, que por onde o Senhor passava, multidões eram curadas, multidões eram libertas, ó Pai. O Senhor está aqui presente, Senhor Jesus. Então vai passando com teu sangue, Deus. Vai derramando a tua cura, Senhor Jesus. Aonde o homem não pode
volte para o seu lugar, glorificando, exaltando ao nome do Senhor. Rapidamente, os nossos avisos, quero comunicar aos irmãos. Terça nós teremos a nossa oração, aqui dizendo que é uma palestra de maio. Quarta-feira nós teremos o nosso encontro nos grupos de família, discipulados lá, já estamos finalizando também. Quinta-feira nós estamos no nosso estudo bíblico e uma novidade para domingo. Quinta-feira, irmãos, na verdade nós temos o feriado, só que o feriado aqui não fecha a rua ainda, então só é no calendário, aqui continua as atividades normais a partir do final de semana, sempre foi assim todos os anos, então nós teremos o nosso culto de quinta-feira normal. Mas no domingo nós teremos um evangelismo diferenciado aqui, tá? Eu vou solicitar, vou estar acionando a equipe de intercessão, vou estar acionando aqueles que podem estar colaborando para que nós possamos montar uma equipe. Chegou as camisas da igreja, nós estaremos devidamente uniformizados para que possamos orar. Teremos o nosso bazar como estratégia, tá? Às vezes no bazar nós aqui oferecemos a oração. Quero pedir por gentileza aqueles que fazem parte do Ministério de Louvor para que possam estar aqui no domingo, para a gente poder estar tocando durante a evangelização, as coisas estarão acontecendo, a festa vai estar acontecendo, pessoas vão estar entrando na igreja, perdão, a palavra correta seria, obrigado, não é no, por isso que não estava saindo nada, né? No intuito deles virem comprar a roupa no bazar, eles vão vir aqui receber oração. Aleluia. Então, quem quiser receber a oração, vai ter uma equipe aqui pronta para poder orar dentro da igreja, uma equipe da integração pronta para fazer o acolhimento, a recepção, anotar os devidos nomes, tá? Enquanto isso, o Ministério de Louvor vai estar adorando e Deus vai fluir. Cadeias vão serem quebradas em nome de Jesus. Deus vai trazer resultado e resposta para esta congregação. Então, dito isso, nós queremos orar e nos despedir em nome de Jesus. Bem lembrado, irmãos. Como está em cima da hora, assim, não tem tempo a gente poder se preparar. Os irmãos que puderem, tá, efetuar doação para o bazar, a gente precisa de material. Então, até quinta-feira, traga na terça, traga na quinta, mas a gente precisa juntar esses materiais aí. Tá? Uma roupazinha que você às vezes não usa lá, não vou nem falar que você perdeu, né? Você deixou de usar. Então você traga, desde que esteja novinha, tá? E assim Deus vai poder estar abençoando a vida de outras pessoas. Porque às vezes o bazar aqui é intuitivo. Eu me lembro muito bem que quando as pessoas têm necessidade, às vezes ela nem vende, ela vai e até doa. Né? A pessoa fala, só tem R$2, ela vai comprar roupa a família inteira. Funciona assim, um bazar missionário. É diferenciado, irmãos. É uma estratégia que Deus tem dado e eu preciso da colaboração dos irmãos. Quem puder trazer alguma coisa, chegando em casa de noite, dá uma olhada no seu guarda-roupa lá, ó, no mínimo uma peça, irmãos, você vai poder trazer. Os homens principalmente. Precisa, roupa masculina. Nós homens usamos calça, né, de até rasgar. É só do mal mesmo, negócio de desfazer. Mas hoje, agora, é diferente. Agora vamos pensar em alguma coisa que está... algo, somente as calças jeans, né, algo que procura para trabalhar. Há uma procura muito grande aqui, então, os homens principalmente, tá? Eu quero receber essas doações, então até vou olhar nas minhas lá também e vou trazer para aqui. Porque se eu não doar voluntariamente, involuntariamente as roupas somem, irmão. Não sei o que acontece, né? Porque o bazar começa com umas peças de roupa minha. A Mara bazar aqui é terrível, irmão. Tem uma época que teve alguém que falou assim, pastor, eu esqueci uma blusa de frio na igreja, pelo amor de Deus, pega e guarda uma Mara para colocar no bazar. Tem um monte de coisa. E outra pessoa uma vez passou com o bazar e falou assim, mas o que você está olhando? Quer comprar? Não, aquela roupa ali parece a minha. Então, irmãos, aqui é assim, né? Então, mas voluntariamente, vamos colocar de pé, traga a sua roupa aí, vamos fazer. Você mesmo se eu não puder não vir, mas manda algum material, lembra de alguém que possa trazer, tá? Nós estaremos providenciando o recolhimento desse bazar. Ó, estou ouvindo a comunicação aqui que após o culto nós temos cantina que é hambúrguer, irmão. É um hambúrguer e por R$10 você vai participar. Mas ele puro ou tem alguma coisa? Tem copinho. Ah, tá acompanhado, tá? Não está sozinho não. Então você pode
comprar em nome de Jesus. Olha para alguém e fala assim, paga hoje para mim. Vai que você encontra alguém de coração bom aí, né? O sorriso dele, o sorriso dela já disse alguma coisa aí. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Olha para alguém e fala assim, foi muito bom você ter vindo nessa noite. Diga, isso, foi muito bom você estar aqui nessa noite em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar, agradecer ao Senhor. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, ó Deus, somos gratos ao Senhor pelos momentos, ó Deus, preciosos que o Senhor falou conosco. Deus, o Senhor chegou, Senhor, num momento improvável. O tempo às vezes já tinha passado para o paralítico, Senhor, do tanque de Betesda, mas o Senhor chegou, mesmo após 38 anos, chegou para ele e fez um milagre. Deus, obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor já realizou. Obrigado, Pai, por aquilo que o Senhor já está realizando no presente momento. Obrigado, Deus, por aquilo que o Senhor ainda vai fazer, mesmo que nós não estamos entendendo, mas o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação ou na hora da angústia. Fique com o teu povo, Senhor, levando, Senhor, paz e segurança para os teus lares, do mesmo jeito na qual o Senhor os trouxe a este lugar. Estenda as suas mãos em gesto de receber a bênção de Deus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce e maravilhosa comunhão do seu Santo Espírito, seja com todos aqueles que amam e aguardam a breve vinda de Jesus. Toda a igreja diga: amém. Se você pode, dobre o seu joelho no seu lugar, sentado de pé. O importante é agradecer ao Senhor pelos bons e belos momentos que passamos na casa e na presença do Senhor.